Olá, pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui com o nosso quadro Momento Saúde. Obrigada, Nani. Amiga, obrigada. Essa pauta eu tô aqui antenadíssima. Não é? Uma pauta super importante para vocês que estão em casa. É um tema fundamental para todos terem o conhecimento, para saber diferenciar um caso do outro, para poder saber sintomas dessa doença. E nós vamos falar aqui do AVC, tá bom? Essa semana nós tivemos aí uma perda de uma pessoa importante na TV, né, Nani? O diretor Jorge Fernando, né, que acabou falecendo. E aí a gente vai tirar todas as mistificações que tem a respeito desse assunto. Essa doença, o AVC, é uma doença muito séria. E no Brasil, mata mais de 100 mil pessoas por ano. Tá? E no mundo, mais de 6 milhões de pessoas. Existem diferenças de AVC, então eu trouxe aqui o Dr. Guilherme, neurocirurgião do Hospital do Coração, para falar com a gente e explicar aí todas as diferenças, sintomas, prevenção, já que a gente também vem falando já de prevenção de algumas doenças. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar recebendo você aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta, muito interessante, as pessoas precisam entender o que é o AVC. Então, a gente tem que definir isso, né, para poder começar a entender as outras coisas. Então, Renata, há uma grande confusão sempre na questão do AVC. O AVC é uma sigla que significa acidente vascular cerebral. Tá. E quando você tem um acidente vascular cerebral, significa que qualquer problema vascular aconteceu dentro do cérebro. Qualquer um tem o nome de AVC. Então, tem dois grandes grupos de AVCs. O AVC isquêmico, que é o que falta sangue, que é o que mais atinge a população, que é essa segunda causa de morte do Brasil. E o acidente AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, o hemorrágico é quando rompe, quando estoura alguma coisa. Pode ser uma veia, qualquer vasinho dentro da cabeça. Assim como estoura na pele, pode estourar lá. E essa diferença é muito importante. É confuso, porque frequentemente os sintomas são semelhantes. Tá. Então, a população, de uma forma geral, introduz um outro termo, que é o termo derrame. Quando coloca o termo derrame, mistura-se tudo, porque tanto pode ser hemorrágico como isquêmico. Tá. Então, isso é bastante importante que as pessoas entendam de uma forma, porque isso tem tratamentos diferentes. E sintomas diferentes também, que nós vamos falar lá na frente. E qual que é a diferença entre o AVC e o aneurisma? Porque às vezes as pessoas falam que acham que é a mesma coisa, mas não são, né? Então, qual que é essa diferença para o pessoal que está em casa? Então, vamos lá. O AVC, ele pode ser, como eu disse, qualquer rompimento ou deixar de chegar sangue em algum lugar do cérebro. Um isquêmico ou hemorrágico. O aneurisma é responsável por uma parte dos AVCs hemorrágicos, porque o aneurisma existe em muita gente, mas ele só dá sintoma quando ele rompe. Tá. É como uma bexiga. Ele vai crescendo e uma hora rompe. É uma bexiga. Então, quando ele rompe, você tem um AVC hemorrágico. Não é a mesma coisa do AVC de uma forma geral, como estamos falando. Então, às vezes, a pessoa pode ter um aneurisma, não chegar a ter um AVC, né? E às vezes a pessoa pode ter um aneurisma e não saber que tem um aneurisma, que muitas vezes é um achado de exames aí que nós vamos falar quais são os diagnósticos, como que é feito o diagnóstico, não é isso? Então, é exatamente isso. Quer dizer, uma boa parte da população, nós não sabemos quantos tem no Brasil, mas os estudos mundiais aí falam em torno de 5% da população tem aneurisma, é muita gente. Muita gente. Mas são aneurismas pequenos, que nunca vão romper na vida, nunca vão causar uma hemorragia. Mas, por vezes, ao fazer um exame aí de imagem, ressonância, tomografia, você pode ter o diagnóstico de um aneurisma que nunca rompeu. E hoje, uma das grandes dilemas da medicina é quais você deve tratar e quais você não deve
tratar, já que eles não vão causar nada. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Muito interessante essa pergunta, que é como prevenir o AVC? Tem prevenção? Então, vamos lá. O AVC hemorrágico, que é aquele causado pela ruptura do aneurisma, que a gente rompe a bexiga, você não tem muito o que fazer, a não ser não fumar e cuidar da pressão alta. É mais ou menos lógico. Você tem uma bexiga, se aumenta a pressão arterial, você pode romper. E o cigarro é o único elemento de todos esses que a gente tem de comidas, etc. Doutora, eu nunca fumei, só vou colocar um adendo. Isso Nunca fumei na minha vida. Tá. E tudo isso aconteceu comigo 12 dias após o parto. Então, Mas eu fiz tratamentos para engravidar. Fiz muita tentativa no decorrer dos anos de fertilização in vitro. Tá Ok. certo. Tratamentos hormonais, né? nós estamos falando de uma coisa diferente. O aneurisma, como eu falei, é algo silencioso que cresce, rompe e você pode ter. O tabagismo é importante nisso e a pressão alta. Então, digamos que prevenir seria cuidar disso tudo, já que para a formação do aneurisma não existe prevenção. Muito bem. Já o AVC isquêmico, que é aquele que entope as artérias, esse sim tem muito a ver com a vida geral do indivíduo. Com a prevenção que ele tem, seja comida, hábitos alimentares, seja o cigarro e seja por uma condição própria que a pessoa pode ter de que o sangue coagula mais fácil. O meu foi hemorrágico. O seu foi hemorrágico. Mas o seu foi hemorrágico secundário à trombose, né? Não foi isso? Então, quando entope uma veia, as pressões ficam muito grandes nas veias que tentam chegar lá e elas rompem. E tudo de uma vez só, doutor? Isso é hemorrágico por causa disso. Mas o que começou mesmo foi o entupimento, foi a trombose, entendeu? Começou por ali. É difícil de explicar isso rapidamente, mas a verdade é que no seu caso, por exemplo, que é comum no pós-parto, é você ter uma alteração da coagulação. É bastante comum isso acontecer. Eu tenho uma dúvida. E mulheres que fazem tratamentos de fertilização in vitro, muito uso de hormônio, isso pode prejudicar também? Assim, a coagulação é um mistério um pouco grande ainda na medicina. E, assim, o que realmente influencia nisso é multifatorial. Então, provavelmente, tem alguma alteração hormonal associada, sim. Tá. É mais comum em mulheres, é mais comum a coagulação aumentada é mais comum em mulheres, é mais comum nas mulheres pós-parto. Então, com certeza tem a ver com hormônio. A probabilidade pode ter sido, né, maior e até por conta dos tratamentos, mas isso não é 100% de certeza, né? Não, a trombose venosa do pós-parto é uma entidade bem conhecida. Entendeu? Ela é mais frequente nas mulheres puérperas. Tá. E é mais frequente nesse tipo de condição. Tá, de situação. E quais são os sintomas de um AVC? É bem importante isso em casa, as pessoas diagnosticarem precocemente. Já sabemos que tem dois tipos de AVC. Tem o AVC que é hemorrágico, quando rompe a artéria ou a veia, então o sangue extravasa. Então, quando isso acontece, o primeiro sintoma, o mais comum, clássico, é dor de cabeça muito intensa, como você nunca teve na vida. E é relatado, e você pode perder a consciência. O paciente, quando acorda disso, às vezes ele tem um déficit, quer dizer, deixou de mexer um braço, a perna, alguma coisa. É uma dor diferente, né, doutor? É uma dor muito diferente. É uma dor de cabeça insuportável que você não sabe como. Eu tinha ido para o pronto-socorro, recebi do traumal, tudo que pensar não passou. E a única coisa que eu consegui marcar pela essa dor é que eu não conseguia deitar a cabeça. Eu tinha que ficar reto. A dor era tanta que eu tinha que ficar nessa posição na cama. E aí, mais tarde, um pouquinho,
eu me deparei quando eu estava amamentando que eu fiquei cega, eu perdi a visão. E aí depois eu só parei no hospital, aí já fui em coma, induzido para cirurgia. Que aí, no caso, então, isso que eu estava até explicando para a Renata, que é interessante de saber, por que dá dor de cabeça? A dor de cabeça, na verdade, dá porque essa caixa é fechada. Imagine extravasar um pouco de sangue num lugar fechado. A pressão aumenta lá dentro. Sabe qual é curiosidade que eu estava dizendo? Sabe qual é o limite? É um copo de café. É a quantidade que você consegue de extravasar de sangue que é compatível com a vida. Então, então o que extravasa, na verdade, é pouca coisa. E faz essa pressão intracraniana que leva aos sintomas que teve. Uma dor insuportável. Tanto a dor como a cegueira, que é por hipertensão intracraniana. É insuportável a dor. E o isquêmico, qual que é o sintoma? Só para a gente adiantar. Então, isso é muito importante realmente, porque o isquêmico é muito importante ser identificado e normalmente ele não é identificado e a pessoa não vai para o hospital e tem tratamento. E tempo é cérebro. Então, se você, quando entope uma artéria, qualquer coisa que vai para o cérebro, ela vai para uma área que é responsável por algum movimento. Então, vamos dizer, as áreas mais sensíveis para o homem, quais são? Linguagem, raciocínio e movimento do lado direito, para quem é destro. Então, é isso que você tem que ver. Se você perdeu o movimento na mão, você não consegue falar, sua boca entortou, você não consegue assoviar, não consegue ficar... E aí já são coisas mais evidentes, não ficar de pé, não ter força, etc. Aí tem que correr mesmo para um centro médico, né? Um lugar mais próximo para poder estar fazendo esse diagnóstico aí. E, como o doutor falou, né, tempo é cérebro. Se você demorar muito a ver esses sintomas e a perceber, né, a pessoa pode aí ter sequelas maiores, né, doutor? E como que é feito o diagnóstico desses AVCs, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico? Então, vamos lá. Depois que você já teve os sintomas, então hemorragia, teve a dor de cabeça, todos os exames, na verdade, que fazem esse diagnóstico são os exames de imagem. Então, ressonância, tomografia, angiotomografia, são os exames que fazem esse diagnóstico. Certo. E aí quando rompe, você vai ver o sangue através do exame de imagem. Tá? Quando não rompe, você consegue ver assim mesmo com algumas técnicas especiais de exame. Já o isquêmico, você vai só ver na hora que realmente estiver tendo algum problema na imagem. Na imagem, tá. E quais são os tipos de tratamento para o AVC? Tem tratamento? É uma coisa que pode voltar a uma vida normal depois de ter acontecido um AVC? Então, vamos lá. O isquêmico, que é o mais frequente, de 2015 para cá ficou provado que retirar o coágulo, que é o que eu faço, retirar o coágulo em tempo hábil é 85% mais eficaz do que o tratamento com drogas. Olha, como é que 85%. É uma vitória tremenda da medicina. Tremenda. Então, o mundo começou a se organizar para receber esses pacientes. É a segunda causa de morte no Brasil. Olha só. Então, a gente começou a se organizar para isso. Então, o Hospital das Clínicas, que é o meu hospital, tem um sistema para fazer isso, etc. Aneurisma. O tratamento de aneurismas é feito de duas maneiras. Uma é abrindo a cabeça e colocando como se fosse uma pequena molinha que você fecha o aneurisma, ou uma por dentro da artéria, enchendo o aneurisma com algo, ou com um stent, que é um tubo que você coloca em frente. Tá. E é isso que eu, na verdade, faço. Eu sou um neurocirurgião que não abre a cabeça. Olha, que maravilha. Pessoal, o tempo é muito curto, é um assunto muito extenso, tem muitas coisas aí pra gente falar. E eu acho que o doutor vai acabar voltando aqui com a gente pra gente explanar mais um pouquinho
esse assunto, né, Nani? Que é muito interessante, muito importante, né? É muito sério. O aneurisma, às vezes, não dá tempo. Se ele não deixa sequelas, ele mata. Meu pai morreu com 57 anos. Olha aí. Então, a gente tem aí E é bom pertinho. muito fazer depois a investigação. Quem teve caso na família, para todos os familiares fazer os exames também para ver se tem a propensão, né? Ou não disso, a desenvolver a trombose, né? Dá tempo ainda de falar? Acho que dá um pouquinho só. Então, uma das questões, um dos fatores causais é exatamente a condição familiar. Não é bom que o pessoal entenda que não é hereditário, não é que eu tenho aneurisma e passo isso para o meu filho. Não é assim, é mais frequente nas mesmas famílias. Talvez porque o formato das artérias seja semelhante nas mesmas artérias, nas mesmas famílias. Mas essa é uma outra discussão. E realmente hoje em dia é indicada quem tem um aneurisma, os familiares de primeiro grau fazerem exames para saber se tem ou não. Tá certo. Pessoal, então, olha, vamos aqui, né, finalizar esse quadro, um assunto muito importante. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu tinha aqui várias perguntas para fazer, mas não deu tempo, de verdade. Fica aí o contato, 97650-7664. Para qualquer dúvida e sugestão, você entra em contato com a gente, que a gente com certeza vai repetir essa pauta. Obrigada, Nani. Obrigada, Rê. Maravilhoso. Um beijo a vocês. Assunto extremamente importante, extremamente sério. E que eu acho importante você continuar, fazer uma segunda parte e trazer as novidades, tudo que pode fazer para a comunidade, para as pessoas. Né? Muito importante. Tá bom, de nada. Meu neuro é o Robertinho Carneiro. Roberto Carneiro? Roberto Carneiro. Foi meu... E o Jader, que me abriu a cabeça. Olha o Carneiro só. Que operou. Doutor Carneiro foi meu... eu trabalhei na tese dele, fui orientador dele da tese de... Então ele fez muito bem, viu? Não é bem aluno, mas... Ele foi bem, viu? Maravilhoso. Ótimo. Minha vida ficou nas mãos dele, doutor Jader. Que bom. E o Jader, trabalhei muito com ele também. O Jader é o que abre a cabeça, né? É meu concorrente. É concorrente, é o que abre a cabeça, o outro que opera. Prazer, viu? Obrigada. Também o prazer foi meu e é um prazer estar aqui. Eu sou um entusiasta de divulgar eu sou aqui passei pela experiência, das 3 experiências aqui, estou aqui para provar que a gente consegue. Né? Com certeza. E vai ser bom voltar, com certeza. Terei todo o prazer. Obrigada, doutor. Tá bom, tchau. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, amada. Obrigada.